Cristo é maravilhoso. Colossenses capítulo 1, verso 26. Por que somos felizes? Eu estava ali vendo os vídeos, e pensando que realmente o povo de Deus é um povo que sabe sorrir, sabe realmente deixar a graça ser manifesta nas nós. Colossenses 1, 26 e 27. Amém? A palavra de Deus diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Ele quis, Deus, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Vamos orar. Pai, nesta noite, Senhor, noite fria, que o calor do Teu Espírito possa aquecer os nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, eu sei que o Senhor tem algo reservado para a Tua igreja nesta noite, Senhor, e que nada em mim, ó Pai, possa impedir aquilo que o Senhor quer falar, que comunicar aos santos, ó Deus. Que nesta noite, ó Pai, mais uma vez o Senhor revele-se a nós, e que o Teu Espírito, Senhor, leve para longe toda distração, e que os nossos corações se abram mais uma vez para a Tua palavra, apesar de nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Em um domingo, pela manhã, ressoou o Salmo 30, verso 5 sobre a terra. Esse salmo diz que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Cristo ressurgiu. Naquela manhã de domingo, um terremoto moveu a pedra e anjos do céu desceram para despertar o nosso Senhor. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e trouxe-nos a vida. O que implica a ressurreição de Cristo às nossas vidas? O que verdadeiramente isso quer dizer a nós? Jesus ressuscitou dos mortos. E aí? Como a ressurreição de Cristo pode agir em nossas vidas? A palavra diz que Ele quer viver em nós, o Cristo vivo, ressurreto, como nós vimos há pouco nesta imagem, ilustrando aquele momento em que Cristo vai ao batismo. Jesus viveu entre nós e após a sua ressurreição, por um período de aproximadamente 40 dias, Jesus se manifestou aos discípulos, comeu com eles, se reuniu com eles, continuou dando instruções a eles, mas Jesus precisava ir aos céus, Jesus precisava ir para a direita do Pai. O próprio Cristo, falando sobre isso, lá em João 16:7, ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então Jesus precisava ir aos céus, voltar ao Pai para o nosso bem. Que bem é esse? Ele continua dizendo: se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus foi para enviar um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que hoje habita em nossos corações. Ele continuando aqui no verso 13 do Evangelho de João, Jesus, aqui no capítulo 16, ele diz assim, verso 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade.
Então o Espírito Santo não só viria, mas ele encontraria em nós morada e nos guiaria a toda a verdade. E ele continua dizendo assim: não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, esta promessa que o Espírito Santo viria já aconteceu. Lá em Atos 2, relata este momento em que o Espírito vem e ele enche aquele lugar, aquele cenáculo onde os irmãos estavam reunidos, e ele repousa sobre a vida dos nossos irmãos, e veio para ficar, para permanecer na igreja. Todos aqueles que receberam a Cristo, com ele também recebem o seu Espírito Santo, que está em nossos corações agora mesmo. Enquanto eu converso com vocês nesta mensagem, o Espírito Santo está aí dentro de vocês, se movendo, trazendo a vida do Cristo vivo, ressurreto, aos nossos corações. Então Paulo diz aqui no texto que nós lemos de Colossenses, que o mistério que por anos, épocas esteve oculto, agora ele é revelado. Algo que estava escondido foi revelado a nós. E que mistério é esse? Paulo diz: Cristo em vocês. Quando Paulo diz vocês, ele estava se referindo aos gentios, estava se referindo a nós. Lá em Efésios capítulo 3, Paulo explana um pouco mais esse assunto, dizendo que foi revelado a nós esse mistério, a nós gentios, do qual o próprio Paulo se tornou ministro do Evangelho aos gentios. Esse mistério que estava oculto é Cristo habitando em nós, o povo que não tinha direito, aqueles que não tinham acesso. Nós que estávamos excluídos, fomos enxertados na videira, ou na oliveira, verdadeira, como diz a palavra, e agora a seiva desta oliveira, ela corre através de nós. Cristo nos alcançou, nós que estávamos perdidos, e Ele alcançou de forma tão profunda, que Ele veio habitar em nossos corações, através do Seu Espírito Santo. O mesmo texto de Efésios, no capítulo 3, depois que Paulo fala deste mistério de Cristo sendo revelado aos gentios, ele diz assim no verso 16: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Então, a oração de Paulo é para que o Espírito Santo nos fortaleça onde? No íntimo do nosso ser, dentro de nós, em nossas almas, nos fortaleça com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Cristo está aí com você agora. Cristo está aí com você em todos os momentos da sua vida. Quando encerrar essa reunião e você sair por aquela porta, Cristo ainda estará com você. Amanhã, quando você despertar, Cristo estará aí com você, te dando vida, uma nova vida, e mediante a fé, nós cremos que Ele está se movendo em nós. E Paulo continua dizendo assim: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Então Cristo está em nós, se revelando, trazendo conhecimento, e à medida que nós caminhamos, avançamos, Ele vai se revelando até chegar à plenitude de Deus. John Wesley, comentando esse verso, ele diz que Cristo morando e reinando em nós. Então Cristo, Ele mora e Ele reina, Ele governa em nós, e isso é chamado a esperança da glória. E John Wesley diz que este é o chão da nossa esperança. A nossa esperança nasce e brota da ressurreição e de Cristo vir habitar em nós que antes estávamos separados. Se Cristo está em nós, Ele vai se manifestar através de nós. Por que Cristo veio habitar em nós? Porque aquilo que era impossível para o homem, agora é possível a Deus. Aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, nós podemos fazer porque Cristo está em nós. Deus, Ele falou a Moisés de forma extraordinária. Eu creio que o personagem da história bíblica, que mais se relacionou com Deus de forma profunda e íntima foi Moisés. O próprio Deus testificou de Moisés quando seus irmãos vão pleitear os direitos que Moisés tinha, dizendo: nós também podemos e temos direito àquilo que Moisés fazia, a sua liderança, a sua unção. O próprio Deus intervém dizendo: olha, com os outros eu falo através de sonhos, de visões, mas com Moisés eu falo cara a cara, frente a frente, eu me relaciono de forma íntima com ele. Mas há um momento na história que eu ficava me perguntando por que Deus não falou para Moisés aquilo que Moisés estava fazendo de errado. Porque Moisés, na liderança do povo, ele se assentava e todo o povo de Israel vinha pedir instruções a Moisés. Eles vinham perguntar a Moisés a respeito de qualquer coisa, de tudo, e Moisés ficava ali o dia inteiro respondendo ao povo, desde a questão de divisões de bens. Eles iam perguntar sobre o futuro, sobre o passado, sobre como tratar de doenças. Se precisavam de um doutor, de um médico, eles iam a Moisés. Se precisavam de um advogado, eles iam a Moisés. Se precisassem de um professor, eles iam a Moisés. E Moisés estava ali se desgastando, e o povo se desgastando. E o sogro de Moisés veio fazer uma visita. E ele fica ali esperando para falar com Moisés, e ele teve que aguardar o dia inteiro, olhando aquela cena e vendo ali Moisés sentado. E depois ele chama Moisés e fala: olha, o que você está fazendo não é bom, não é correto. Chama outros homens capazes que podem resolver pequenas coisas. Instrui esses homens e deixa eles atenderem só as questões mais difíceis que vêm a você. Existem outras pessoas capazes de interagir com o povo, de responder essas questões. E Moisés dá ouvido a Jetro, e ele vai conversar com Deus, e Deus diz: é isso que você tem que fazer, Moisés. Então Moisés ora ao Senhor, e Deus separa 70 homens, 70 líderes do povo, e a unção que estava sobre Moisés é repartida àqueles homens para que eles pudessem atuar. E eu ficava perguntando: mas por que Deus não falou com Moisés? Se Moisés se relacionava com Deus e Deus falava dessa maneira, por que o próprio Deus não falou: olha, Moisés, você não pode fazer assim, você vai fazer desta maneira? E eu orando e falando, perguntando a Deus: Deus, por que o Senhor não falou diretamente a Moisés? E Deus me respondeu dizendo: eu falei diretamente a Moisés, falei através de Jetro. Então era Deus falando através de Jetro. Deus encontrou lugar naquele coração e usou Jetro para falar com Moisés. E eu perguntava: mas por que não diretamente? Era para que Moisés permanecesse humilde.
para que Moisés entendesse que Deus agia através de outras pessoas e que outros poderiam ser usados para instruí-lo também, e que Deus não era propriedade exclusiva de Moisés. Deus queria se manifestar com outras pessoas, e Deus vai usar outras pessoas para se revelar a você. Deus não vai falar sempre diretamente ao seu coração, Deus vai usar outras pessoas. Por quê? Porque Cristo está habitando em outras pessoas. Este é o grande benefício da ressurreição de Cristo. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, todos aqueles que o receberam. Então Cristo está se manifestando a nós através dos irmãos, através da igreja, através do seu povo. E isso é maravilhoso, saber que Deus vai se relacionar conosco através da igreja, através de outros irmãos. E as experiências mais profundas que nós temos com Deus é através do outro, através de alguém que Deus usou para falar conosco. E Deus se manifesta, o Cristo vivo está atuando em nós, e nós vemos Cristo no irmão, no próximo, quando nós somos alcançados. Deus fala através dos seus, Deus fala através da igreja, através do seu povo. Eu estava orando ao Senhor e pedindo que Ele me desse mais, me ensinasse mais sobre liderança. Eu falei: Deus, eu tenho uns desafios, eu gosto muito dessa área, e eu falei: Deus, me dá mais sobre isso, fala comigo. E eu aqui orando, buscando em Deus, e a minha esposa, me manda um WhatsApp falando: olha, ganhamos um livro, de um pastor que trabalha com ela, lá da nossa igreja do Mandaqui, e ela chegou com um livro, e eu comecei a ler esse livro. E eu fui vendo como Deus foi acrescentando. Parece que o livro foi escrito para mim. É um livro que foi escrito pelo nosso missionário, o pastor Ibrahim, que está lá no Peru, e Deus usou ele para escrever. E eu, sou eu aqui, ele está falando, tratando comigo. E mais uma vez eu estava orando, falando com Deus, e Deus me mostrou claramente. Eu te respondi. Você não pediu? Eu te dei através de um livro que foi escrito por um servo de Deus. Então Deus vai falar conosco através do outro, seja no momento de pregação, seja no conselho, seja entre os louvores. Cristo está vivo em nós, e Ele interage conosco, e Ele vai falar, e a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando, usando as pessoas. E Deus muitas vezes não fala diretamente conosco para que a gente não se exalte, achando: não, agora eu escuto direto de Deus, e parece que nós vamos deixando de depender um do outro. Mas Deus não planejou isso. Ele planejou que houvesse essa interdependência entre a sua igreja. Por isso Ele deu um pouco para um, outro pouco para outro, para que nós dependêssemos um dos outros. Você quer conhecer Cristo, você precisa se relacionar com a sua igreja. Você precisa se relacionar com o seu corpo. O próprio Paulo fala tanto em Colossenses quanto em Efésios, ele vai falar isso. Ele nos fez um corpo, o seu corpo, o qual Ele é o cabeça. Então, nos relacionamos com Cristo através uns dos outros. Lá em 2 Coríntios, Paulo, mais uma vez, ele vem falar sobre esse assunto, e no capítulo 12, verso 7, ele diz assim, Hebreus 1, verso 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus usava pessoas específicas no passado, quando o Espírito era limitado, ou era derramado apenas sobre alguns personagens. Mas nestes últimos dias falou por meio do seu Filho. Cristo andou, entre o povo e falou diretamente aos homens.
a quem constituiu herdeiros de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Então Cristo nos últimos tempos tem falado por Ele mesmo, mas Cristo ressuscitou, Cristo está com o Pai. Ele ainda continua falando? Sim, Ele continua falando através de nós. Cristo está vivo em nós. Receber tudo diretamente de Deus pode nos deixar orgulhosos, ou mesmo arrogantes. Quando Paulo recebeu revelações profundas a respeito do reino de Deus, a respeito da eternidade, que ele descreve que ele foi levado, não sabe se em corpo ou em visões, até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que ele diz que são inefáveis, que são difíceis de compartilhar, de tão profundas, e ele diz que por causa da grandeza das revelações que ele recebeu, Deus colocou um espinho em sua carne, né? Ele diz que era como um enviado das trevas que vinha perturbá-lo, e Deus fez isso para que ele não se exaltasse, porque quando nós recebemos algo diretamente dos céus, nós temos a tendência de ficar arrogantes, orgulhosos. E Paulo reconheceu isso, e o próprio Deus disse: olha, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Esse relato do espinho na carne que está em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, quando Paulo reconhece que Deus fez isso para que ele não se exaltasse. Cristo está vivo, e Ele está vivo em nós. Cristo está vivo na eternidade, na sua glória, ao lado do Pai, mas Ele está vivo também aqui agora, em mim e em você. Então Deus está se manifestando através de nós, e nós temos que crer nisso, que quando nós falamos, agindo, Cristo está sendo revelado ao mundo. Muitas pessoas só terão um contato com Cristo através das nossas vidas, daquilo que Cristo vai se manifestar através de nós. Isso é maravilhoso, saber que Cristo está agindo em nós. Assim como nós somos instrumentos de Deus para a vida de alguém, outros também são instrumento de nós são instrumento para nós, através da vida de outras pessoas. Eu quero que você se coloque em pé, e juntos nós vamos manifestar ao Senhor ações de graça. Nós vamos dizer a Deus o quanto nós somos gratos a Ele, porque Cristo está vivo em nós. Cristo está vivo agora em nós. Se coloque de pé, e nós vamos falar com Deus, e vamos realmente pedir que Deus venha tirar das nossas mentes qualquer bloqueio, qualquer coisa que venha tentar impedir a nossa fé de agir, de saber que Cristo está em nós, se movendo em nós, para tocar a vida do outro. Esse é o grande mistério, Cristo em nós, esperança da glória. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por esse grande mistério que foi revelado aos gentios. Nós que estávamos separados de Ti, nós que por herança não tínhamos nada que nos ligava a Ti, Senhor, estávamos excluídos, e hoje fomos feitos templos do Teu Espírito Santo. O Cristo vivo está em nós agora, agindo, se movendo em nossos corações. Cristo está aqui, trabalhando, nos moldando para que possamos expressar ao mundo aquilo que Tu és. Ó Deus, muito obrigado pela igreja. Muito obrigado, Senhor, por nos incluir, Senhor, nesse projeto. Oh, Deus, se move através de nós e toca, Senhor, esse mundo, em nome de Jesus. Oh, Deus, nós queremos cada vez mais ser usados em
ti, só a ti. Então